A queda do gigante. Five Nights at Freddy's Security Breach pode ser considerado o grande fracasso de Five Nights at Freddy's? Seria o Security Breach, então, o que manchou essa franquia? Seria ele o responsável por ser tão complicado a lore agora de entender e toda a história? Tudo que a gente sabe foi completamente destruído no Security Breach? Pois é, pessoas, hoje vai ser nostalgia FNAF Security Breach. Vai ser um vídeo um tanto quanto complicado de fazer, mas aconteceu muita coisa entre o Curse of Dreadbear Help Wanted até chegarmos, no FNAF do celular, que foi o Special Delivery, que nós já trouxemos vídeo, e no final de 2021 tivemos Five Nights at Freddy's Security Breach. E vamos lá, temos muita coisa pra falar hoje, vou tentar ser mais rápido e breve. Antes de mais nada, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E esse é o penúltimo vídeo da linha de nostalgia. Depois nós vamos ter o Security Breach Ruin e o Help Wanted 2 eu já trouxe esse ano. Então basicamente, pessoas, estamos na reta final, você já deixa o gostei, vou fazer a playlist aí pra vocês verem todos os vídeos trazendo todos os FNAFs, comemorando esse 10 anos de Five Nights at Freddy's. Mas agora você senta, fica confortável, porque hoje o pau vai cantar, a pedra vai chorar e hoje é FNAF Security Breach. Bom, vamos lá, pessoas, vamos voltar no tempo pro longínquo ano de 2019, que nem eu falei pra vocês. Depois do Curse of Dreadbear, já em novembro, nós tivemos o Special Delivery, que durou aí 2 anos com updates, 2020 e 2021, e depois ele foi fechado em 2024. Então tudo que eu tinha que falar do Special Delivery eu já trouxe um vídeo pra vocês, até um pouquinho da história que eu acho mais importante, e que serve justamente pra explicar um pouco mais da Vanessa e tudo mais que ela estava envolvida dentro da empresa. Porque os outros personagens não foram mais utilizados ou mencionados a não ser ela. E também os personagens que estão no Special Delivery servem para explicar o Special Delivery. Mas ok, o que aconteceu então? 2020 estava com muitas promessas. Tivemos alguns teasers bem interessantes, principalmente o teaser do próprio Special Delivery e também teasers a respeito do livro de Five Nights at Freddy's, A Fazbear Frights. Que nem eu falei para vocês, tivemos o primeiro lançamento com Into the Pit, ali em dezembro de 2019, fazendo o nosso mano Into the Pit ter 5 aninhos aí já, o livro no caso. E tivemos os teasers, por exemplo, do Fat e também do Lonely Freddy. E também são coisas interessantes que vieram na Fazbear Frights, as histórias depois. Só dando um adendo, a Fazbear Frights inicialmente era pra ser só 5 livros e não ia ter mais nada. Mas depois, com várias histórias criativas e coisas acabando complementando mais tudo que tava rolando dentro de FNAF, foi esticado pra 7, depois 9, depois 11 e ainda acabaram colocando as histórias descartadas, que não sei o porquê o Scott Calton preferiu Gumdrop Angel, a gravidez masculina lá do In The Flash, o Fazgul, o C-Bones, que são histórias completamente absurdas, e o Felix the Shark, e as 3 histórias deles serem muito boas. Seria até melhores que essas histórias que são consideradas parte oficial da Fazbear Frights. Mas se bem que o Felix the Shark hoje também é considerado, e eu acho esse livro muito bom. Mas enfim, tivemos mais alguns teasers e algumas coisas acontecendo, mas temos que lembrar algo que aconteceu em 2020. Já tava tendo notícias em 2019 a respeito de uma gripe que tava evoluindo muito rápido, principalmente ali no continente asiático, e começou a se espalhar para todo o planeta. A pandemia do Covid-19. Isso afetou não só a produção de entretenimento no geral, mas também os estúdios de videogames, principalmente porque eles já estavam fazendo coisas dentro, da empresa, todo mundo ali trabalhando, e era muito mais fácil de você ter tudo organizado nos servidores, renderizar as coisas, tudo utilizando da empresa, era muito mais rápido e prático, e aí teve que todo mundo trabalhar de casa. Imagina você anos da sua vida trabalhando, indo para uma empresa, e aí do nada, da noite pro dia, você tem que ficar em casa, para a gente tentar mitigar a contaminação do vírus. Isso ferrou o mundo inteiro. Milhões de pessoas morreram e foi uma das coisas mais tristes que a humanidade pôde presenciar recentemente. E isso afetou diretamente FNAF Security Breach e o Special Delivery. Mas é claro que as coisas estavam caminhando ainda meio que arrastadas,
mas ainda estavam caminhando, porque tivemos novos teasers que nem teve o Montgomery, tivemos a revelação do nome Security Breach, tivemos finalmente o rosto da Vanessa revelado e também até a roupa dela inteira de coelha. Tivemos ainda os teasers da Glamrock Chica e da Roxane Wolf, que até então os nomes foram descobertos de novo pelos arquivos das fotos, mas eles eram apelidos tipo Monty, Roxy, Chica, Frere, não tinha ainda o nome Glamrock. Eu acho que a galera descobriu isso também pelos arquivos das fotos, que seria o Glamrocks, mas também pela Funko miserável ter vazado o modelo antes do jogo sair. Eu acho que a galera tava botando tanta fé no Security Breach, que ia ser o maior projeto de FNAF até então, que acabaram falando coisas antecipadas para empresas fazerem brinquedos. A Funko foi uma delas, e tanto que vazou o nome, né, dos bichos. E aí a galera teve que andar pra explicar a situação, principalmente o Scott Calton falando, né, as coisas que aconteceram. Mas vamos lá, outra coisa legal que aconteceu no meio do caminho é a Fazbear Fanverse Initiative, constituída de 5 jogos fangames que agora teriam seus próprios universos. E também poderiam ter seus jogos vendidos tanto na App Store ou também na Play Store, e também para consoles e também uma versão grande para PC, fazendo com que pequenos produtores independentes que criaram jogos envolvendo o universo de FNAF agora não mais seriam fangames e sim spin-offs. Caso você não saiba, um spin-off é quando uma história é contada paralela à história original. Ou seja, Five Nights at Candy's, The Joy of Creation, Pop Goes Evergreen, One Night at Flumpty's e Five Nights at Freddy's Plus. Seriam esses os 5 jogos constituídos para serem a Fanverse Initiative e seriam paralelos à franquia original de FNAF. Desses jogos, só atualizando vocês, o único que teve um full lançamento, né, já lançou completo, foi One Night at Flumpty's. E, infelizmente, o criador do bagulho já foi banido da Fanverse porque o cara tava envolvido com coisas envolvendo menor de idade. Pois é, complicado. A fanbase de FNAF é meio difícil. E também outro projeto que foi cancelado é o Five Nights at Freddy's Plus, porque o Fizz não parava quieto, falava um monte de bosta no Twitter, falando pra galera fazer com que ele fosse de F, com os termos da palavra mesmo e falando até um monte de outras bostas. Com isso, o FNAF Plus foi também cancelado. Sobrevivendo então só o Pop Goes, que ainda vai ter um lançamento, talvez esse ano, de 2025, Five Nights at Candy's 4 e The Joy of Creation. Dos 3, The Joy of Creation tá prometendo muito e a demonstração desse jogo já foi fantástica. Mas foi muito legal ver que o Scott Calton queria até ampliar a fanverse, mas isso ainda não aconteceu, porque os jogos ainda estão sendo feitos. E é legal também ver que o Scott Calton deu dinheiro pra essa galera para eles poderem fazer os seus próprios jogos e terem, né, sabe, reconhecimento como desenvolvedores e fazerem suas paradas também. Mas, infelizmente, foi no final de 2020 que as coisas começaram a ficar complicadas. Que nem eu falei pra vocês no teaser da parte do FNAF AR, tô pedindo pro editor pôr de novo, tinha um teaser em 2019 falando que o Security Breach ia sair em 2020. Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Por conta de muitas coisas que aconteceram no mundo, tanto a pandemia quanto o próprio estúdio se reformulando, fazendo com que o jogo fosse maior e maior e maior, eles decidiram adiar para mais um ano, ficando então 2020 sendo o primeiro ano que não teve nenhum FNAF. Não tô zoando, 2020 não teve nada oficial de FNAF além dos livros. Tipo, não teve nenhum jogo, não teve, sabe, coisas assim impactantes, enormes e tal. Por isso 2020, nós já vamos pular para 2021. Mas para tentar compensar a galera por não ter nada em 2020, o Scott Calton falou a respeito do filme de FNAF, que foi aquele lance dos posts que ele fez dos roteiros, falando de alguns roteiros que ele teve ideia, e aí a galera teve, né, uma noção bem mais interessante do que seria o filme de FNAF. E foi nesse post que a gente teve a noção do Mike Screenplay, ou seja, o roteiro envolvendo um personagem chamado Mike. Mal a gente ia saber que seria Mike Schmidt e não Michael Afton. Mas bem interessante que o Scott Calton decidiu conversar mais com a galera a respeito, né, do que tava rolando, por mais que 2020 foi um ano sem FNAF.
E também para recompensar a galera que tava hypada pelo Security Breach, esperando bastante, o Scott Cawthon decidiu fazer um jogo meio rapidinho. Inclusive, curiosidade, Fury's Rage, que é um beat'em up de FNAF, que eu tô mostrando pra vocês aí, é um jogo até que legal, teve uns bichos meio estranhos e tudo mais. Ele fez uma das artistas principais de FNAF, que até então era a Pink Pills, mesmo grávida, eu acho que de 6 meses, fazer o jogo inteiro desenhado. É tipo assim, o Scott Cawthon pediu, ela foi lá e foi desenhando mesmo durante a gravidez. E aí o Scott Cawthon lançou esse beat'em up meio esquisito, só pra galera falar, ah, tá, legal, tem os personagens, aí vem os nomes, né, mais umas coisas bem interessantes ali. Mas é só pra galera, né, ficar, ó, tem um joguinho novo aí na praça, mais uns detalhezinhos aqui, aquilo outro. Só que aconteceu, na verdade, a queda do gigante foi oficialmente em maio de 2021. Não foi no lançamento do Security Breach que FNAF começou a cair, pois a Funko, junto com a Wax.io, começaram a anunciar NFT de FNAF. Essa você não esperava, né? Sim, FNAF já teve NFT. E aí eles estavam, sabe, empolgados, porque aquela coisa, NFT tava muito popular na época, por mais que anos depois o bagulho caiu 97% o valor, né? Onde já se viu, dá pra comprar commission, comprar de artista, não, os caras preferem fazer recibo digital em forma de arte. Mas tudo bem, o Scott Cawthon não sabia o que era essa parada e ele fez um post defendendo a ideia do negócio. O que claramente não soou muito bem porque a comunidade avisou ele. Scott, esse negócio é complicado, esse negócio de NFT é uma bosta. E não é que a comunidade tava certa, porque, né, o NFT hoje praticamente você não escuta mais falar. Foi um negócio ali da época, das criptos, aquela coisa toda, mas NFT mesmo, foda-se. E foi aí a primeira vez que a comunidade brigou com o Scott Cawthon, falando pra ele, ó, você tá errado, você para com essa palhaçada, você vai fazer merda. E aí o Scott Cawthon entendeu a comunidade falando assim, tá bom, vocês estão falando que é uma bosta e tal, tomei aqui o meu fumo, então vou cancelar os NFTs. A galera falou, pô, beleza, pelo menos o Scott Cawthon escuta a gente normalmente. Mas a galera na pandemia não ia parar quieta. E aí a galera começou a escavar as coisas do Scott Cawthon, procurando mais detalhes do que ele teria. É aquela coisa, galera, na pandemia, com muito tempo, não tinha FNAF novo, só tinha aquele beat'em up. A galera começou a escavar as coisas do Scott e encontraram coisas dele doando para partidos políticos, principalmente os republicanos. Eu não vou entrar em seara política aqui, vou só avisar que a galera começou a cancelar o Scott Cawthon porque ele tava mandando dinheiro de FNAF pro bolso do Donald Trump, que já é um milionário. Hoje, eu vejo isso tudo como um negócio meio tonto. Todo mundo tem o seu direito político, todo mundo pode escolher quem ele quiser. Só que na época a galera começou a metralhar e muito, a brigar pra caramba com o Scott Cawthon. Até o ponto de começarem a pegar o endereço dele, mandarem cartas ameaçando ele de morte, pegaram o endereço e fizeram um monte de coisa absurda com o homem. Eu sei, a galera fica muito acalorada com política, por isso eu não quero entrar nessa seara, só tô explicando o que aconteceu. E foi aí então que o Scott Cawthon anunciava a sua aposentadoria. Que bem, eu sei que ele não aposentou de verdade, né? Mas ele acabou dando um tempo. E o problema é que talvez isso foi crucial para matar o FNAF Security Breach. Isso porque então o Scott Cawthon deixou tudo na mão da Steelwool, sem ter o que ele estava pensando, e ele falando as coisas a conta-gota, e ele tentando proteger a família dessas ameaças de morte, e mais um monte de outras coisas bizarras que a galera fez, só porque descobriu que o Scott Cawthon tinha um lado político. O problema nem esse. O problema foi que a galera começou a supor coisa, a inventar história, a aumentar um monte de coisa, tudo pra cancelar o cara. Tanto que ele sempre foi um cara do bem, um cara que sempre entregou muitos milhares de dólares, até milhões de dólares para caridade, ajudou projetos tanto da esquerda quanto da direita, e ele nunca chegou a falar, ah, eu tenho um lado político, defendo tal, votem em tal fulano. Nunca fez isso. Mas já foi o suficiente para vir o cancelamento pro Scott Cawthon. E foi aí então que ele anunciou a aposentadoria, e que nem eu falei, isso pode ter afetado o Security Breach e muito. Porque, novamente, ele não estava mais passando as informações pra galera da Steelwool, e a galera ficou trabalhando com o que tinha. Meio que o Scott Cawthon desanimou de Five Nights at Freddy's, e você percebe isso até dentro do Security Breach.
É como se ele tivesse abandonado tudo e ele postou até uma carta de adeus. E aqui então marcava o último teaser de Five Nights at Freddy's no site Scott Games. Nunca mais teve os teasers, nunca mais teve procurar coisas em sites, a não ser pela própria Steel Wool ou agora com a Mega Cat com Into the Pit. Mas direto do Scott Calton, pouquíssimas coisas vieram a ser relevantes depois. Só mais depois pro filme de FNAF, que aí as coisas começaram a melhorar de novo em 2023. Mas vamos lá, a coisa ainda não acabou, nós estamos no Security Breach. E aquela coisa, meses passaram com silêncio, a comunidade, uma parte defendendo e uma outra parte simplesmente abandonando tudo. Anos de trabalho, tudo por conta de posição política. A única frase que eu vou dizer pra vocês é que as ideias ficam e as pessoas morrem. Por isso eu acho melhor nós valorizarmos as pessoas e o que elas fazem do que até as suas ideias. Pois, novamente, muitas pessoas acabaram desanimando por conta do negócio que a atitude de coisas boas falavam muito mais alto. Mas isso é só a minha opinião. Ok, vamos agora então direto pro lançamento, porque não aconteceu mais nada entre junho de 2021 até dezembro de 2021. E aí o lançamento do Security Breach foi complicado. Inicialmente o jogo estava muito bonito, isso eu tenho que admitir. Alguns trailers, algumas coisas das lives do Dalco, coisas pegas direto com a Steel Wool, era o que estava nutrindo, né, um pouco do hype ainda pelo Security Breach. Mas quando a gente jogou, o jogo... Pois é, pessoas, o lançamento do Security Breach foi triste. A palavra é essa, triste, porque muita gente hypada por um jogo que tem muito potencial, mas por conta de dezenas de problemas, tanto da história, tanto da comunidade, tanto da pandemia, tudo acabou afetando o Security Breach. Até então, Security Breach foi o ápice de FNAF, não tô nem zoando. Na época, 2021, o interesse em FNAF foi tão grande, mas tão grande, que até hoje a galera faz coisas com os Glamrocks, fazem coisas envolvendo o universo do Security Breach, por mais que o Security Breach foi a grande decepção de Five Nights at Freddy's. Não só por conta dos enormes bugs que teve no jogo, mas a história da parada que era muito confusa. A história toda é um garoto que ficou depois do horário do negócio fechar e ele acaba entrando dentro do Glamrock Freddy. E aí então é o Glamrock Freddy e o Gregory andando pra tudo que é canto. E aí então tem a guarda Vanessa que tá atrás do moleque que tá ali, né, depois do horário. E aí o moleque vai passando por dezenas de aventuras e coisas loucas, passando por vários lugares, como a Daycare, a Phaser Blast, Montgomery's Gator Golf, Mazer Size, El Chips, Fastcade, o boliche do Bonnie, mas o lugar que mais tinha coisa problemática era a Roxy Raceway. A coisa do Security Breach é que ele tem várias coisas interessantes, mas ao mesmo tempo não é muito bem contado, porque tem coisas no cenário que contam uma coisa, mas dependendo a galera pode interpretar de forma diferente, o que é considerado misleading. Misleading é um termo usado para quando você põe uma pista e essa pista é errada, é uma pista falsa de propósito, o que acabou confundindo muita gente. E é esse o grande problema que a galera entendeu do Security Breach, porque tem a história do Gregory, tem a história dele com as coisas do universo, com aqueles animatrônicos, tem a história do lugar, a história dos animatrônicos, a história da Vanessa e a história de uma outra criatura que é colocada ali embaixo, meio bizarra. E aí nós descobrimos que tem uma outra criatura que é formada de bichos do Pizzaria Simulator. Mas eu vou chegar lá, pera aí, que eu tô adiantando poucas coisas também. O Gregory, ele tá ali dentro porque muitos dos amigos dele acabaram desaparecendo.
Tanto que tem até um dos finais mostrando que várias crianças sumiram, e até o Gregory é contado como sumido, pelo que dá a entender naquele jornal. E pelo que nós entendemos do jogo, Vanny, que é a protagonista do Help Wanted, agora infectada com aquele vírus, a anomalia que tá dentro da cabeça dela, acabou cumprindo com o que a anomalia queria e matou 9 crianças. Foi aí então que o Gregory tentou parar essa coisa de alguma forma e tentar descobrir o paradeiro dos seus amigos. Os animatrônicos, eles já tiveram uma história, não é explicado tanto, mas o Daycare Attendant, ele era um bicho de teatro, portanto tem até um teatro dentro ali da creche, mas ele foi reprogramado justamente para virar um atendente de creche. Todos os animatrônicos, eles estão passando por uma avaria, um bug, tem alguma coisa dentro do sistema do próprio Pizzaplex que está infectando cada animatrônico. Esse vírus, que nós vamos descobrir só depois, é chamado de Mimic 1. O problema é que isso não é mencionado no Security Breach, isso é mencionado nos livros Tales from the Pizzaplex. Só temos as coisas do Mimic na DLC, que aí eu vou ter que trazer um vídeo complementando melhor também. Mas o que aconteceu é justamente que o Gregory vai andando, descobre que os animatrônicos estão todos bugados, mas também que dá pra melhorar o Glamrock Freddy, fazer os upgrades, aquela coisa toda. Por mais que a Vanessa tenha impedido, né, fazendo ali o Glamrock Freddy ficar parado, enquanto ela tá procurando pelo Gregory. O moleque vai lá e começa a buscar as melhorias do lugar, que é justamente as garras do Monty, os olhos da Roxane e o bico da Chica. No caso, você pode escolher primeiro Montgomery ou a Chica, que é ir ou no Montgomery's Gator ou no Phaser Blast, e depois você vai para Roxy Raceway. Você descobre também que tem alguns animatrônicos velhos, por exemplo, o Mini Music Man que anda pelo lugar, mostrando que tem alguma coisa antiga nesse lugar, pois justamente o plot da parada é que tem uma escavação sendo feita na Roxy Raceway. Os caras estão tentando organizar o lugar porque não para de fazer deslizamento, porque embaixo da Roxy Raceway tem um lugar muito importante. Outra coisa também é que os próprios outros endos que nós vemos, né, na parte mais embaixo, eles também estão infectados e começam a seguir o Gregory para tudo que é canto. Mas o Gregory olha para eles e os bichos ficam bugados. Mais uma das coisas causadas pelo bug chamado Mimic 1. E aí então, aparentemente, a história da Vanessa nessa coisa toda, ela vai justamente pro Pizzaplex, que nem eu falei pra vocês, do Help Wanted, ela era beta tester, depois ela foi pra empresa trabalhar, pra procurar as coisas lá dentro, que a gente viu na história do próprio FNAF AR, ela vai e aplica pra entrar dentro do Pizzaplex, para justamente virar guarda noturna, para ela poder pegar as coisas que estão acontecendo lá dentro e esse vírus novo, talvez acreditando que seja, né, a anomalia que ela tá com a cabeça infectada. Mas quando ela vai ver, é o tal do Mimic 1. E até o próprio Gregory aparentemente tem um histórico com esse lugar. Agora de novo complementando pelo Tales from the Pizzaplex. Parece que ele também andava pelo lugar, investigando e procurando as coisas, talvez junto com a Vanessa, que é o que dá a entender que Vanessa e Gregory têm alguma coisa dos dois juntos. Não dá pra saber se eles são irmãos ou se é mãe e filho, eu acho que deve ser dois amigos que se conheceram por conta do monte de cagada que aconteceu dentro da pizzaria, e a Fazbear Entertainment como um todo. A Vanessa, no caso, por ter trabalhado dentro da empresa, procurando o que as merdas delas estavam fazendo, e o Gregory procurando seus amigos. Quando nós chegamos às 6 da manhã, nós podemos fazer algumas escolhas, dependendo do que a gente fez durante o jogo. Nós podemos ir embora, e aí que tem um final ruim. Nós podemos ir embora pela parte lá do armazém, e é outro final ruim. Ou ir pela parte de cima, e é outro final ruim. Ou temos os finais que podem envolver a Vanny, mas também o final que a gente pode ir mais embaixo, descobrir o que tá lá na parte mais de baixo. Esse final, que a gente vai para a parte mais embaixo da Roxy Raceway, nós precisamos dos updates dos 3 animatrônicos. Conseguindo tudo, nós conseguimos liberar esse elevador meio bizarro, e lá embaixo nós descobrimos uma das consequências de ficar mexendo muito e muito a fundo, onde nós descobrimos que o Pizzaplex foi feito em cima do Freddy Fazbear Pizza Place, o restaurante do FNAF 6. E ali embaixo, andando com o Glamrock Freddy, nós vemos uma outra criatura chamada Blob. Esse Blob, ele é um amontoado de animatrônicos e pedaços daquele lugar, e pelo que explica no Tales from the Pizzaplex, ele é uma conjuntura que o Mimic acabou criando, pois um funcionário acabou programando o Mimic para limpar aquele lugar. Funcionário vagabundo queria programar um negócio, foi lá e botou tudo a perder, onde ele programou para desmontar o negócio, mas mal ele sabia que o Mimic já estava todo bugado. E foi então que o Mimic começou a desmembrar todos os pedaços de sucata que
estavam ainda jogados lá embaixo, e também ele acabou despedaçando os outros funcionários e até o cara que reprogramou ele para ficar lá embaixo. E aí, não feliz com isso, no Tales from the Pizzaplex, uma galerinha do barulho vai entrar nesse lugar para ver como que é a Fazbear e tá, as coisas assustadoras que a galera fala. E quando eles entram, eles descobrem que o Mimic tá passando rodo em geral. E aí essa galerinha também, toda que entrou lá embaixo, vai de F. Então ele acabava fazendo o quê? A programação dele era desmembrar os pedaços dos animatrônicos e também as pessoas. E aí que ele acabou fazendo esse amontoado de bichos ainda existindo, pedaços de animatrônicos antigos, que acabou originando essa criatura bizarra. E aí depois temos o tal plano do que o vírus queria fazer, que era justamente misturar o vírus que nós estávamos ainda, né, tentando combater, que era o vírus da cabeça da Vanessa, que é o Glitch Trap. E aí então ele se mistura com o Mimic 1, acabando se formando no Burn Trap. Eu sei que a explicação é muito rasa, mas é basicamente isso. Isso porque a Fazbear Entertainment tentou colocar o sistema do Mimic 1 para que os animatrônicos ficassem mais inteligentes mais rápido, para fazer com que os Endos andassem pelo lugar de forma autônoma e um imitando o outro, por conta do animatrônico do Edwin Murray, que é o cara que criou o Mimic. E foi aí então que, criando esse bicho, eles acabaram passando pro sistema inteiro da pizzaria toda, do Pizzaplex. E aí então o que aconteceu? O vírus, já que o sistema do bicho tava bugado. O Edwin Murray tentou avisar, mas não deu certo. Eles acabam criando um bicho chamado The Storyteller, que seria uma atração perto do Montgomery's Gator, para justamente contar histórias, aquela coisa toda, envolvendo esse sistema. Mas deu tudo errado e o Edwin Murray foi preso dentro dessa árvore, e depois, quando acabaram abrindo a árvore, outro cara acaba sendo preso lá dentro, que era um dos empresários da Fazbear. Então eles acabaram vendo que 2 pessoas morreram no bagulho, então eles removeram todo o lugar. Mas o problema é que o vírus e o sistema do Mimic acabou impregnando tudo dentro do Pizzaplex. E é aí então, junto com o Mimic 1 mais o Glitch Trap que a Vanessa levou lá pro Pizzaplex, que acaba formando essa porcaria chamada Burn Trap. Mas agora que vem o plot twist de tudo, esse bicho não é canônico, ele não existe. Esse bicho é uma consequência de você não ter salvado a Vanessa. Porque eu falei pra vocês, ela tava levando o vírus pra lá, e aí quando ela levou o Glitch Trap também se infectou no sistema. E aí então, por conta de você não salvar a Vanessa, acabou formando essa coisa bizarra chamada Burn Trap. Mas esse final não é o canônico, porque o final verdadeiro é o final do Princess Quest. Existe o final que você consegue até matar a Vene, que é um final ruim, mas o final verdadeiro é onde o Gregory ele acaba limpando a Vanessa da influência do vírus que ela acabou adquirindo lá no Help Wanted, e ele faz isso jogando o Princess Quest, limpando mais ainda, né, o vírus, aquela coisa toda da cabeça da Vanessa. É aí então que ela perde a influência do vírus e ela volta a ficar normal. Quem tem então o final verdadeiro e é o final que vai continuar pro Security Breach Ruin. Então a galera que acredita que Burn Trap existe, Burn Trap não existe. Ah, Cor, o Blob existe? Sim, o Blob existe. Tanto que ele tá no Ruin andando, né, e ainda, sabe, se escavando pelo lugar. Mas isso eu vou deixar pro vídeo do Security Breach Ruin. Ok, pessoas, vamos lá. Que nem eu falei pra vocês, eu só consegui explicar essa história porque depois a gente teve um monte de livro. E eu vou fazer alguns vídeos mais detalhados a respeito de cada assunto. Aqui é mais pra falar da bagunça que é essa história do Security Breach, mas também que o Security Breach sofreu muito com os bugs. E também por conta de todas as repercussões que rolou pra dar o fracasso e também a decepção que foi o FNAF Security Breach. É isso, pessoas. Muito obrigado por tudo sempre. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Tá acabando, tamo chegando no final, graças a Deus. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima.